Olá, no Espaço Aberto de hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos os bauruenses, seja do ponto de vista individual, da responsabilidade de cada um de separar corretamente o lixo na sua casa e também da organização de um sistema que envolve uma ampla consequência do ponto de vista da saúde pública coletiva na cidade. A presidenta da ASCAM, a Associação dos Coletores de Recicláveis de Materiais em Bauru e região, a Gisele Moretti, está conosco aqui. Ela participa há bastante tempo da questão da regulamentação e da organização do setor, cujo serviço, inclusive, já foi objeto de audiência pública e terão outras para discutir a regulamentação disso, eventualmente numa PPP, uma concessão, já anunciados pelo governo municipal aqui de Bauru. Obrigado por ter vindo conversar conosco na rádio e na TV, Gisele. Eu que agradeço aí a porta aberta para estar contando um pouco mais o que está acontecendo na ponta, né, do reciclável. Tentar atacar duas questões iniciais para as pessoas entenderem aquele que não lida no meio. Uma da organização da cooperativa, fundamental para a questão da formalização do setor com escala, mas de outro, o que está acontecendo na porta da casa das pessoas. Os moradores que fazem, e ainda não são todos, infelizmente, mas que fazem a separação do lixo, já podem sentir que tem um volume na casa diferente daquele que chega nas cooperativas. Vamos falar dos atravessadores. Nós passamos por problemas que outras cidades já resolveram de melhor forma nesse sentido. O que acontece da presença dos atravessadores na quantidade de material que chega nas cooperativas? O material tem caído muito por dia lá. Por quê? A crise no país fez com que as pessoas começassem a sobreviver da separação e buscando esse material. O que ocorre no estado de Bauru? Hoje é a Endurbe que faz a coleta, ela faz realmente o setor como tem que ser feito, mas ela tem um horário de entrada e saída e o atravessador ganha, porque ele vai a hora que ele quer. Então, as pessoas, quem trabalha muito cedo, sai 6 horas da manhã de casa, ela não vai pegar o reciclável dela e colocar de manhã, ela vai colocar à noite, bem tarde da noite, a hora que vai dormir, deixa lá. Isso nós temos de meia-noite até 6 horas da manhã, à mercê da população que está sobrevivendo disso. Tem o problema da crise, então, Sim, que em função de desemprego em alta, tem gente que está tentando alguma renda de forma informal. Pela falta de emprego. No meio do caminho. Porque hoje as pessoas começaram a ter consciência que o lixo é dinheiro. E não é pouco. Por exemplo, hoje nós temos 300 toneladas de material de lixo orgânico, lixo domiciliar, que não é orgânico, é domiciliar. Existe uma diferença. O orgânico é o que tira tudo de reciclável. E o domiciliar, ele engloba. E está indo para o aterro. Cerca de 30% desse material que vai para o aterro é reciclável. Isso seria 90 toneladas de material reciclado por dia. Então tem vários problemas. Primeiro, a questão da crise, daquele que está tentando sobreviver e entrou no meio, uma questão de sobrevivência, questão social e econômica. A segunda, a não separação adequada ainda no material. Culpa da população? Depende do ponto de vista. A população, ela separa. Vamos fazer uma campanha, intensificar, o povo vai separar e pôr na rua. Eu vou potencializar o atravessador, mas vai sobrar para as cooperativas também. Só que nós temos perna para fazer essa coleta, então a logística ela tem que ser diferente, os horários têm que ser diferentes, você tem que fidelizar o seu morador. Por exemplo, a ASCAM, hoje a Associação das Cooperativas de Bauru, ela está pleiteando o quê? O gerenciamento de ecopontos, que é um primeiro momento para você ser inserido nesse mercado. Segundo, a coleta seletiva. Por quê? Porque nós, cooperativas, em várias cidades do estado de São Paulo, do Brasil, eles fidelizam a comunidade com a... Só que em Bauru nós temos aí uma flutuante de 400 mil habitantes. Vamos colocar aí 360, 370 bauruenses. Quantas residências? Nós temos esse dado estatístico. É só setorizar. É claro que tem que ter uma estrutura, mas se você fizer certinho a lição de casa, funciona. O atravessador não precisa ser totalmente excluído disso. Só que ele tem que se formalizar. Por que a cooperativa briga e a associação está brigando? Porque quando o material chega para a cooperativa, lá eu tenho por obrigação, porque as pessoas têm que desmistificar o seguinte, Nelson. A cooperativa e a associação de catadores não é de gente que não entende das coisas ou é burra. E nós temos a nossa obrigação. Eu não posso chegar lá, separar só o que é bom de dinheiro para vender e deixar o que é 10 centavos e continuar contaminando o meio ambiente. Você toca num ponto importante. A regulamentação do setor, além de ter interferência direta sobre a qualidade do que se faz de forma global,
Quando regulamentado, que é o caminho que vocês estão buscando, com mais presença de gente, inclusive de atravessadores, para ter escala, você consegue separar tudo e não só aquilo que é rentável. Sabe por quê, Nelson? Esses dias mesmo o Ferro Velho chegou a me ligar. Gisele, a associação vai intervir nos ferro velhos da vida aí? Eu falei, nós enquanto associação, nós não temos poder de ir lá multar, gerenciar, mas nós temos a liberdade, não é poder, é liberdade, de chamar vocês para uma conversa. Não queima seu lixo. Porque lá a Indurb não vai fazer a coleta do orgânico, como está prescrito na lei, que ela tem que dar o suporte, o subsídio para a cooperativa. Mas por que esse ferro velho não pode se formalizar? Imagina, nós temos 300, são 30 toneladas de reciclável indo para o aterro, só 10% estou dizendo, na verdade são 90, Sim. Todos os dias. Imagina, cabe muita gente nesse guarda-chuva. Então, mas só que anda certo, porque lá na cooperativa nós temos assim, qual que é o intuito de cooperativa? É a preservação do meio ambiente, depois a inclusão social, Nelson. Então, a gente tem que estar bem ciente de qual é o nosso papel. E aí, quando você começa, as coisas fluem. Esse atravessador ou esse ferro velho, ele só separa o que está bom de mercado. Hoje nós temos uma queda na PET. Ele não está jogando a PET fora, porque daqui a alguns dias a PET vai subir novamente. Mas o leite, o papelão, aqueles papelzinhos, vai tudo. E eles não têm para onde descartar, eles põem fogo. Você está comentando uma questão fundamental para o sucesso desse empreendimento em todas as suas pontas. Primeiro, se o atravessador entender que ele tem que estar dentro do serviço, Sim. Também ele tem que se cadastrar para entender que ele não pode escolher só o que ele quer. Não, nós temos, porque hoje, às vezes, até foi difícil as outras cooperativas entenderem isso. Porque daí, como a prefeitura tem um contrato de buscar o nosso rejeito, então tinha uma incidência desse ou daquele material e eles começaram a questionar. Desde que nós assumimos uma cooperativa que fundou, pode custar 5 centavos. Eu vou separar e em determinado momento eu vou vender. Porque a minha obrigação é preservar o meio ambiente, depois tirar a minha sobrevivência. E isso demorou, daí com muito trabalho. Então as pessoas têm que ter conhecimento de que a organização não vai ser bom para a cooperativa, até para o ferro velho. Você vende em rede. Se eu vendo 1 tonelada de papel e eu tenho 10 toneladas de papel, o meu preço, minha briga de preço é outra. Claro. Porque eu tenho volume. Aumenta o poder de fogo. Entendeu? Econômico. Você aqui em Bauru, nós temos vários intermediários aqui que são parceiros. Outro erro infinito. As cooperativas, você só vai vender para fábrica. Não tem como. Agora, nesse momento, não. Por quê? Eu não consigo bater na porta da fábrica. A fábrica é lá em São Paulo, outros lugares longe. Diferente de quem compra de mim aqui na região, que eu vou lá negociar com a pessoa, tem uma fidelização. O reciclável e o resíduo, ele só vai dar certo se você criar uma fidelização de todo o processo. A prefeitura está consciente disso? Como é que está a conversação de vocês em relação à modelagem que vai sair de um serviço contratado junto à Caixa Econômica Federal para a questão do lixo? O prefeito lá atrás colocou que ele já considerou o papel das cooperativas como receptor desse material, que é um grande avanço, e virá um estudo que vai apresentar a viabilidade desse modelo. Sim, inclusive a Caixa Econômica esteve lá na cooperativa, né? Eles foram com um questionário meio pronto, daí quando chegou lá, nós falamos o que era a realidade, que é diferente o que você vê e o que de fato acontece. É muito grande a diferença, a realidade é muito bruta. E aí nessa conversa e as conversas com a prefeitura, teve um avanço muito grande, Nelson. Por quê? No começo teve uma relutância, não, nós não temos estrutura, vocês não têm estrutura para isso, e daí a gente foi batendo na tecla, mostrando o viés do benefício para a cidade. Muito bom. Para a cidade. Como tudo isso é custo para o poder público, Gisele, desde as 90 toneladas, das 300 diárias, do chamado lixo orgânico domiciliar integral, que vai de forma equivocada para o aterro sem separar, até o modelo de pagamento de contrato que hoje é feito pela prefeitura e foi alterado, que é por valor global. Ou seja, se as pessoas não sabem, hoje a gente paga no orçamento para a Indurb para que ele percorra o percurso, mas não tem mais a quantificação desse material. Isso, se recolher, recolheu, senão nós pagamos do mesmo jeito. Na verdade, virou um pacotão, né? Foi isso que deu a entender. E nesse pacote nós tivemos o prejuízo, porque se você ganha por quilo, que nem nós na cooperativa, quanto mais eu segrego, separo, mais peso eu tenho, mais dinheiro vai entrar.
É lógica, raciocínio. Agora, se você simplesmente está lá só para varrer a casa, se você varrer de manhã, ou varrer na hora do almoço, ou varrer à noite, tanto faz, você vai varrer, isso que tem que mudar. Ele pode continuar no pacotão, não tem problema, mas desde que tenha critérios. Sim. Por exemplo, qual critério? Você vai no pacote, mas você não pode ter menos de tantas toneladas. Tá, você não precisa coletar. Quanto mais tem, mais ganha. Sabe por quê, Nelson? O que depois de tem um mínimo de quantificação de produtividade regras, aí, né? Regras. Ninguém vive. Onde não tem ordem, tem desordem. Ó, o que eu tô percebendo, e às vezes eu falo, as pessoas falam, para de falar isso porque você tá falando asneira. Você vai colocar uma faca no seu peito. E não é verdade. O lixo paga ele. Não agora, mas numa ordem decrescente. O projeto de associação para a coleta seletiva no começo, repasse, porque ninguém inventa roda, ninguém faz mágica. Mas depois, conforme eu for aumentando a minha venda em toneladas, porque tem que ter critério, tem que ter regra, tem que ter quem fiscaliza. Conforme for aumentando a minha venda, a minha sustentabilidade, tem que onerar menos o poder público. Porque eu estou tirando renda de algum lugar para sobreviver. Então, por que eu vou receber da prefeitura aquele absurdo e vou receber também... Ah, Gisele, falei, os catadores, outras cooperativas não gostam que eu falo isso. Mas a verdade o lixo paga ele. Sim. Não, é inevitável. Na estruturação desse serviço em várias pontas, nós estamos sim falando também do poder público. Se ele investir num sistema que funcione direitinho, ele também reduz o custo do que a gente paga para a Endurbe. Tudo. Não, e eu penso assim, o modelo de Endurbe, ele não é ruim. No sistema, os coletores fazem corretamente, não é uma crítica à Endurbe, mas é uma conscientização. O dinheiro sai do nosso orçamento. Isso. Eu também queria um contrato onde eu só preciso passar para prestar o serviço sem ter quantidade nenhuma na caçamba ou no caminhão. Tanto nós tivemos uma reunião com o Márcio Teixeira essa semana, tá? Por conta dessa falta de material. Estou entrando com pedido de sair da prefeitura agora, inclusive. A associação vai entrar com pedido porque eu quero fazer um projeto piloto com a coleta domiciliar. Gisele, tudo bem, tem a função do atravessador, a questão econômica lá, mas a prefeitura continua fazendo o percurso. Aliás, ela disse que fez o percurso. Ela não está encontrando lixo suficiente para abastecer a cooperativa a hora que ela passa na frente da casa das pessoas? Não está, Nelson. Por causa desses outros fatores? Olha, tem dias que eu ligo na Endurbe e falo, viu, cadê meu caminhão? Gisele, não dá para mim levar aí. Sabe por quê? Nós coletamos um setor com 150 quilos. Aí eles vão fazer um outro setor para dar um peso, que daí não é a minha vez, porque é uma rotatividade de receber o caminhão entre as 3 cooperativas. Então, é mais viável para o município pegar aquele pouquinho, fazer o outro setor e levar para outra cooperativa. Para não ter o é uma questão de logística, de racionalidade. Então, isso está acontecendo sim. Essa reunião que nós tivemos com o Márcio, nós vamos fazer uma campanha aí, vai envolver os coletores, as cooperativas, e para a rua mesmo, para conscientizar a população e encontrar uma maneira de melhorar isso. Eu participei de um belo encontro que você me convidou durante o dia todo lá na USC, de um seminário que reuniu várias experiências com financiamento de maquinária, estrutura, e foram citados vários exemplos lá. Me lembro muito de Ourinho, sempre para citar no material que eu levantei. Lá foi organizado de tal forma que a relação reciclável, cooperado diretamente com as pessoas, os cidadãos, criou um mecanismo de vínculo. Um vínculo é o melhor sistema. Eu até falei para o Gazeta Última, quando nós assinamos agora o decreto do grande gerador, que foi já saiu o decreto e o chamamento para que a associação venha gerenciar os ecopontos, eu falei para ele isso. De que forma essa questão do gerenciamento dos ecopontos pode ajudar em alguns setores? Porque quando a gente fala em associação, as cooperativas, quase que numa totalidade no estado de São Paulo, eles estão pensando em repasse, Nelson, para divisão de lucros, para rateamento, o rateio. E uma coisa que eu coloquei para o prefeito foi o quê? Olha, tudo que você vier contratar a associação, não pense no rateio pelas cooperativas. Nós temos que pensar numa coisa chamada educação ambiental em todo o processo. É para isso que a associação quer atuar. Nós queremos chegar aqui nessa casa, nós queremos chegar na imprensa, nós queremos chamar os parceiros, os mercados, Centro da Cidade, o CDL, um monte de gente. Cada um fazer a tua parte.
E para a gente fazer isso, você tem que ter um pouquinho de perna. Não é só colocar lá um cooperado, você tem que colocar o cooperado no ecoponto e você tem que fidelizar a sua vizinhança, para que ele venha. Aí você tem que trabalhar aquele catador de rua que ainda entra nos ecopontos e, você precisa desse material, então você vai procurar a associação, vai se associar para que você esteja segurado, o INSS. Uma coisa também que o Gazeta se propôs a fazer, nesse projeto, vão ser comprados 50 triciclos para pegar esses catadores de rua que estão empurrando aquele carrinho super pesado, e também uma forma de fidelizá-los, porque esse pessoal, quando começa a vender para o ferro velho, eles vendem muito barato, então a sobrevivência deles é muito custosa, é muito difícil, e com a gente vai ter uma qualidade de vida, além da normatização, das regras, de se estar segurado em INSS. Você faz um trabalho meio socioeconômico, num geral, não só do lixo pelo lixo para vender. Um longo caminho pela frente para ser percorrido. Na verdade, nós vamos começar uma história nova. Eu costumo dizer nas palestras, nós tivemos na Senag, eu costumo dizer que o lixo foi um presente para mim. Por quê? Porque eu consegui começar a ter um meio e vamos partir para um final que é infinito, na verdade. Como é que fica a questão da responsabilização, que tem uma legislação novíssima em relação à questão dos grandes geradores de lixo, embora não seja reciclável aí, mas para entender esse processo? Tudo que a gente tem que preservar, que era uma coisa que a gente também batia muito dentro do conselho, aqui nessa Casa de Lei também nós falamos isso. Quem que não pode ser onerado com isso? A população. Porque se você tem lá uns Habibs da vida, as lanchonetes grandes de médio porte, se custar 1 centavo mais caro para o dono, ele vai subir lá onde a gente for comprar. Então, nós temos que ser um facilitador. Qual que é a proposta da Ascam hoje? Nós vamos fazer um plano de gerenciamento e nós vamos lá, viu? Nós não queremos nada pelo seu plano de gerenciamento, só que você vai fidelizar comigo. Nós temos que ter uma área de transbordo. Quem não quiser ter o trabalho de pagar alguma empreiteira da vida, alguma terceirizada da vida, que eu prefiro não citar nomes, para fazer essa coleta, ele pode ter a possibilidade. Se as cooperativas tiverem perna para isso, vai fazer. Senão a área de transbordo é essa. Você pega seu material, que é muito mais barato pro meio. Pro grande não, porque o grande vende, Nelson. Sim. Ele comercializa. Mas ele também faz ver nisso uma receita dele. Sim, e que automaticamente eles vão começarem a vir aqui, porque uma das regras da lei nacional é você que está fazendo todo o ciclo. Claro. Então, as cooperativas e associações e as organizações no quesito reciclável, resíduo sólido reciclável, ela está crescendo muito. Então, eu acho assim, o grande gerador, ele tem que estar inteirado, ele tem que fazer mesmo a destinação correta, tem que ter uma central de triagem, você não pode escolher aleatoriamente, você tem que ter uma regra. A associação vai fiscalizar e vai receber isso, se for ela, o agente que vai intermediar isso, ou boa parte disso, ela vai querer ver as duas pontas. Você está fazendo a segregação, então para onde está indo o seu material? Foi lá para a Copeco. Ok. A Copeco vende para quem? Ela vende para o fulano. Ele tem as certificações? Ele não está fazendo qualquer coisa? Ele não está pegando o que é melhor e jogando fora o resto? Está pagando, está danificando? Então, é muito complexo. Mas a nossa proposta, ela é ampla. E enquanto está em andamento essa discussão e a evolução desses trabalhos, deixar também aqui registrado de que a Caixa, que contratou a empresa especializada no programa federal para 5 cidades, ótimo, está fazendo a modelagem, mas que não traga um pacote fechado no final, que discuta essa questão de regulamentação um pouco antes, eventualmente para audiência pública. O que eu deixei claro, tanto lá na prefeitura como a Caixa, quando eles vierem para audiência pública, porque eles aplicaram um questionário nas cooperativas. E daí eu vi algumas falhas do meu ponto de vista de executora do serviço. Claro. E aí eu falei, olha, aqui está errado, eu penso assim. Se chegar aqui, não tiver condizente com a lei nacional, eu vou ser a primeira pessoa a pedir o microfone e falar, para tudo. Senta com a gente. Foi o que eu bati na tecla do Gazeta. Antes de decidir qualquer coisa, senta com a gente. Porque nós que fazemos um serviço de graça, que por lei o prefeito teria que pagar. Sim. Mas nós não estamos aqui querendo pegar o dinheiro. Deveria, porque somos muito deficientes ainda, porque não temos quem ajuda ainda. Agora que está começando as pessoas a nos enxergarem. Então, eu falei para ele, senta com as cooperativas, vê quem está dentro do processo. Você vai facilitar o serviço da prefeitura, a execução vai ter um processo bacana, a lei nacional, estadual e municipal vai acabar acontecendo, porque ela é muito ampla, mas não exclua as cooperativas, porque você vai ter problema.
Gisele Moretti, muito obrigado por ir atualizando conosco. A gente vai te chamar outras vezes para poder acompanhar esse processo. E se você também, do lado de lá, como batalhadora do setor, precisar dessa exposição de assunto público, de amplo interesse público, por favor, nos chame. Eu que agradeço aí que vocês puderem divulgar o trabalho das cooperativas. Isso é muito importante, é o que está precisando hoje para que as cooperativas sejam mais enxergadas e tenha uma melhor evolução nesse processo todo. Muito obrigado, eu sou Nelson Gonçalves e conversei pela rádio e pela TV Câmara com a Gisele Moretti sobre o trabalho das cooperativas de recicláveis de materiais aqui no município. Até o nosso próximo encontro. Eu trabalhei em companhia da Carol Garcia e do Rafael Marobo lá na Central da TV. Até!